Boa tarde, meu amigo pitaqueiro, minha amiga pitaqueira. Eu sou o Bruno Félix. Estamos em começando mais um vídeo do SFP, ou Sociedade Futebol e Pitaco. Estou aqui com meu amigo e companheiro, sócio, enfim, Vinícius Alexis, companheiro de faculdade também, nos formamos juntos. Vinícius Alexis, boa tarde, tudo bem? Tudo bem com o senhor, seu Bruno Félix? Tudo certo? Ansioso para os jogos de hoje da Copa Libertadores de América. Uma rodada um pouco difícil, não tem nenhum Palmeiras e Petroleiro assim que a gente tinha certeza de quem ia ganhar, de quem ia sofrer gol. Então hoje é uma questão um pouco mais complicada. Bom, vamos lá, antes de a gente falar sobre os jogos e a dica de montagem de escalação, né? Não se esqueça de ativar o sininho. Eu ia falar de novo nos seguir, né? Não estamos no Instagram. Não. Compartilhe esse vídeo. Nós vamos fazer mais outros vídeos ao longo dos dias, já que o Rei do Pitaco é um fantasy game de liga diária, né? Então, todo dia você tem algum jogo para tentar apostar, para montar o seu elenco. Então, vamos hoje, nesse vídeo, nesse momento, aos jogos da Libertadores desta quarta-feira, dia 4 de maio. São alguns jogos, né? Ao todo aí nós temos 7 jogos nessa quarta-feira. Vamos começar pelos primeiros em ordem de horário. Talheres e Flamengo, Tacheres e Flamengo, jogo na Argentina, Vini. Jogo interessante. O Flamengo é favorito, mas não fora de casa, tem um time muito forte. Ofensivamente é muito bom. Porém, é um time que tem sofrido muitos gols. O Paulo Souza tem sido muito criticado pela sua questão defensiva. Então, aposto que o Flamengo ganha o jogo e os dois times marcam a tendência de um jogo de gols. Pelo menos 2 gols e meios. Bom, lembrando que nesse grupo o Flamengo lidera com 9 pontos, o Talheres tem 6, estreou com vitória contra a Católica em casa, 1-0, Católica do Chile, depois perdeu do Flamengo por 3-1 no Rio, Talheres 1-0 no Sporting Cristal. Vale lembrar que o Flamengo só não tomou gol na estreia no Peru contra o Sporting Cristal, mas não fez um bom jogo, depois tomou gols em todos os jogos. Isso é um ponto importante. A gente não vai focar, já adiantando, em SG, ou seja, em apostar em defesa de time que não vai tomar gol. A gente vai tentar colocar os jogadores que tendem a fazer boas pontuações. O Talheres vem no último jogo de derrota, perdeu no sábado 30 de abril pelo Campeonato Argentino, perdeu fora de casa para o Tucumã 3-0. Na Libertadores vem de vitória por 1-0 sobre o Sporting Cristal, gol de Matias Esquivel, que costuma ir bem. Segundo jogo, também nesse mesmo horário, também na Argentina, Colón e Cerro Porteño, jogo do grupo G, grupo de Peñarol e Olímpia, Vini. Outro jogo de prognóstico bastante difícil, um prognóstico que não é simples. Gosto do time do Colón, acho que é um time interessante, vice-líder do grupo, joga contra o líder. Acho que jogando em casa vai ser um jogo duro. Acho que posso um empate entre Colón e Cerro Porteño. Cerro Porteño, que lidera o grupo G com 7 pontos, o Colón tem 3, aliás, tem 4, Peñarol e Olímpia 3. Nas 3 primeiras rodadas da Libertadores, o Cerro empatou o clássico paraguaio 0-0 com o Olímpia, o Colón venceu em casa 2-1 o Peñarol, depois perdeu do Cerro fora por 3-1 na segunda rodada, e na terceira rodada, Cerro 1-0 no Peñarol, 0-0 Olímpia e Colón, um jogo bem polêmico, 2 gols anulados do Colón. Eu achei que os 2 gols foram mal anulados, então Perdi uma grana por causa dessa arbitragem aí. Um resultado complicado, porque um tipo de coisa complicada quando acontece, porque pode prejudicar o time lá na frente. O Cerro Porteño, que vem de vitória 1-0 sobre o Nacional do Paraguai no Campeonato Paraguai. O Rodrigo Del Valle fez o gol da vitória contra o Nacional do Paraguai. Já falamos então sobre o Colón, sobre último. Já falamos, não, né? Ainda não falamos do Colón
no último jogo dele, antes dessa partida contra o Cerro, né? Que foi do Talheres. Estou abrindo aqui. Vamos ver aqui o último jogo do Colón. Não está aparecendo para mim. Um instante só. Um instante só, Vini. Problemas. Essas coisas são importantes a gente você levar em consideração antes de. Qual o placar que você quer saber? O último jogo do Colón não está abrindo aqui para mim. Foi 0x0 com o Olímpia. Não na Libertadores. O último jogo foi contra o Arsenal de Sarandi. 2x0 Arsenal de Sarandi. Então, assim como o Talheres, o Colón vem de derrota no campeonato argentino. Aí já passando para os jogos das 9 horas, esse é aquilo. De um lado, uma camisa muito pesada, de outro, uma equipe que costuma complicar em seu estádio. Always Red da Bolívia e Boca Juniors. Boca muito, muito pressionado. Boca que vem de vitória no campeonato argentino, né, perdeu do Corinthians na última rodada da Libertadores 2x0. Always Red vencia por 2x0 o Cali, acabou sofrendo empate. Mesmo assim, parece ser um time que vai sempre pontuar em casa, Vini. É isso, assim. Eu acho que o Always Red não perde jogando em casa. Até porque o time do Boca é ruim. Isso é um ponto importante de ser dito. Não é um Boca que bota medo em ninguém. Pelo menos não pelo que ter jogado no Campeonato Argentino e nem nessa primeira fase da Libertadores. Então dá para apostar que o Always Red não perde o jogo. Essa para mim é a tendência. E é um Boca jogo para mim com chance dos dois times marcarem gols. Sim, o Always Red tem uma defesa frágil, o que mostra que um pouquinho mais de força do Corinthians no primeiro jogo poderia ter voltado com um empate. O Boca vem de vitória no Campeonato Argentino, no Campeonato Argentino 2x0 no Barracas Central. E o Always Red perdeu na última rodada do boliviano, 2x1 para o Bolívar. O gol do Always Red foi marcado pelo Juan Carlos Arce, aquele Arce, ex-Corinthians lá em 2007. Um que costuma pontuar bem, falando do Fantasy Game, é o Riquelme, atacante carequinha, que fez o gol, inclusive, contra o Corinthians. Always Red no grupo E, com Boca, Corinthians e Cali. Always Red 4 pontos, Boca por enquanto na lanterna, apenas 3 pontos. E aí vamos ao Corinthians e Cali, jogo na Colômbia. O Corinthians que não costuma jogar da mesma forma como joga em casa, jogando fora. O que você imagina para esse jogo, Vini? Acho um jogo de difícil prognóstico. Não é que o Deportivo Cali seja um grande time, mas o Corinthians oscila bastante. O Corinthians tem qualidades individuais para vencer o jogo fora de casa. Por mais que seja triste do ponto de vista do jogador, a lesão do Paulinho talvez faça o Corinthians ser um time mais equilibrado. O Paulinho fez uma temporada muito ruim, só foi bem naquele jogo contra o Botafogo. Então eu acho que o Corinthians não perde jogando contra o Deportivo Cali fora de casa. Mas não é um jogo de fácil prognóstico, porque o Corinthians é muito instável, assim como o Cali também é. Sim, o Cali que vem de vitória no Campeonato Colombiano, 1x0 no Once Caldas, gol de Daniel Garcia. Vamos aos jogos. Ainda às 9, né? Tem um clássico sul-americano, jogo de multicampeões, Olímpia e Peñarol, jogo em Assunção, no Paraguai. Vou dizer que pela bola que joga, eu acho o Peñarol um pouquinho melhor, apesar do Olímpia jogar em casa. Assim. O Olímpia é um time que não dá a menor confiança. É um time que eu tenho muitas dúvidas, a lanterna do grupo. Acho que mesmo fora de casa, o time uruguaio tem chance de levar melhor. O Olímpia que é o lanterna, com 2 pontos, 2 empates, 1 derrota. O Peñarol tem 1 vitória e 2 derrotas, também não é muito confiável. Entre os menos confiáveis, olha, é um jogo que tem chance sim de um SG para os dois, um 0x0 não é nada absurdo. Ou um empate com gols, né? Só que ainda assim, ainda com o SG, é que o SG, no caso do Fantasy Game, ele conta muito, porque são 5 pontos que já vai ganhar, então se o jogador tiver ali 2, 3 pontos, já vai pontuar bem. Então dá para a gente pensar nisso e ficar de olho nessa possibilidade de um 0x0, às vezes, nesse jogo.
É difícil imaginar, talvez, não tanto pela qualidade dos times, mas porque nós já estamos na segunda parte dessa fase de grupos e eles precisam muito de pontos, né? Então, pode ser um jogo mais aberto. Mais tarde, para o horário brasileiro, às 11, na Colômbia, grupo do Atlético Mineiro e do América Mineiro, Tolima e Independente Del Valle, ou Independiente del Valle, como eles falam. O que você acredita que aconteça nesse jogo, Vini? Jogo interessante. Gosto do time do Del Valle. Acho que o Del Valle, mesmo jogando fora de casa, tem chance de levar a melhor. O que não quer dizer que vai ser fácil, mas gosto do time do Del Valle. O Del Valle que venceu no último domingo, 1º de maio, a LDU de Quito. 1-0 para o Del Valle, que tem um estádio muito ajeitadinho. Tive o prazer de conhecer quando ainda não estava reformado. Era um estádio bem de time de segunda, terceira divisão. A equipe cresceu muito lá no país. Tem jogado bem. É um time que toma poucos gols. Faz poucos gols, mas toma poucos gols também. Tem ali o Sornosa hoje como ex-Corinthians, né, como um dos pilares desse time. Hoje um jogador mais experiente, né, o jogador que foi vice-campeão em 2016 da Libertadores com o Del Valle. O Tolima vem de vitória contra o Cortuluá no Campeonato Colombiano. 3-2 para o Tolima. É um time que não passa muita inspiração e confiança defensivamente, mas também é um time que costuma marcar gols. Quem vem de gols marcados aí no Tolima, o Rodrigo Urenha, o Juan Fernando Caicedo e o Michel Rangel, né? Posso estar falando errado o nome, mas enfim. Grupo D, Atlético Mineiro líder 8 pontos, o Del Valle tem 5, o Tolima tem 4, o América podendo ficar aí com pode ficar praticamente sem chances de classificação. Fechando, no Peru, Sporting Cristal e Católica do Chile, grupo do Flamengo. Católica é um time melhor. Simples e direto. Católica que vem na Libertadores de derrota para o Flamengo. Foi o último jogo da Católica. A derrota por 3-2 para o Flamengo. Um jogo que não jogou mal. Teve chance, poderia ter empatado. O Flamengo passou muito perto de até sofrer virada para a equipe chilena. O Sporting Cristal vem de vitória contra o Binacional no campeonato peruano, 1-0. Um ponto importante aqui, que é sempre bom ficar de olho, jogador expulso, bom olhar o histórico desse jogador, o Merlo, gol de Horácio Calcaterra. Bom, dito isso, tanto com relação ao que pode acontecer nos jogos, como os prognósticos, né, dos jogadores, nós definimos um esquema tático 4-3-3 para montar o time. Bom, goleiros, né? Goleiros. Aqui você pode fazer uma estratégia de colocar um goleiro que seja dúvida, ou você pode colocar, tem gente que faz isso, que deixa o goleiro nulo. Ou seja, põe um goleiro nulo que não vai ter substituição, você vai zerar o goleiro, mas você não corre risco de ter ponto negativo, né? Do goleiro quebrar a banca, às vezes um goleiro que tome 3 gols, alguma coisa assim. Ou você pode apostar num goleiro que possa ser muito acionado e tomar poucos gols. Dito isso, Vini, o que você diria de ir para goleiro? Temos o Cássio, com média acima de 7. Temos o Jean, ex-São Paulo, no Cerro Porteño, acima de 7 também. Gaston Oliveira, do Olímpia, acima de 9 a média dele, costuma ser muito acionado, assim como o Dawson, do Peñarol, que também tem uma boa média. Pensando nos jogos que nós falamos. Acho que o Cássio tem chances reais de não tomar gol. O Corinthians não é um time brilhante fora de casa, mas o Deportivo Cali também não é. O fato do Cali atacar o Corinthians não quer dizer que vai fazer gols. Então, acho que o Corinthians tem chance de não tomar gols jogando fora de casa, mesmo que tome o Cássio, faça uma boa partida, faça grandes defesas, faça defesas importantes ao longo do jogo. Vamos apostar, e está numa boa então fase, né? Sim. Vamos apostar no Cássio, então.
E aqui no banco, por enquanto, nenhum. Nas laterais, nós temos aí como dúvida, né? Como jogador que estão como dúvida, Cuevas e o Parô, Alfonso Parô da Católica do Chile, o Juan Ramos do Peñarol. O Juan Ramos do Peñarol que tem uma boa média. Então aqui a gente pode, por exemplo, colocar um jogador que esteja como dúvida, que é o caso do Juan Ramos, do Peñarol, porque a gente pode ganhar depois em substituição. Aí na lateral dos prováveis, o que você acha? Fagner, que tem uma boa. O Fagner tem mais. Aqui, pelo menos, né? Ele tem quase 12 pontos de média. Tem o Fábio Santos também com quase 7 pontos de média. O Alberto Espínola do Cerro com quase 8 pontos de média. Ivan Torres do Olímpia, nessa mesma média de pontuação. Enzo Dias do Talheres tem quase 11 pontos de média, mas sempre lembrando, vai jogar com o Flamengo, que provavelmente marca. Quem tem a maior média? A maior média aqui, nesse momento, é o do Fagner. Então, o Fagner é um jogador muito seguro, costuma jogar bem. Claro, o Corinthians pode tomar pode tomar um cartão amarelo, assim, ele é meio também despirocado, né? Mas existe sempre esse risco. O que a gente pode fazer, de repente, pensando nessa estratégia, é um jogador com uma boa média. Ivan Torres, do Olímpia. O Olímpia talvez seja um jogo aberto. Pega o Cerro em casa, né? Pega o Peñarol em casa, né? Peñarol, aliás. E o Peñarol não é um time confiável também, né? Podemos ir de Ivan Torres do Olímpia e aí na reserva vamos de Fagner, que aí pode, de repente, a gente pode ganhar na substituição. Na zaga, nós temos João Vitor e Gil como dúvidas. E o Edgar Elizalde do Peñarol como dúvida também. Eu acho, talvez nesse jogo, provavelmente João Vitor e Raul devem começar. Não sei se é os dois que começam. Mas eu pensei, tem algum zagueiro do Colón que pontua bem? O Colón, vamos ver aqui. Colón tem Facundo Garcês, tem mais de 7 pontos de média. Eu acho que é uma boa. Aí nós podemos, de repente, colocar aqui. Às vezes o Vitor Pereira costuma fazer variações, isso é importante. E aí entra algum zagueiro. Podemos colocar como está como dúvida o João Vitor, e aí colocamos também um outro zagueiro com uma boa média. Temos o Guilherme Burdiço do Cali, que também tem uma boa média. Paulo Goltz do Colón, também tem uma boa média. E tem o Quinones do Tolima, tem quase 9 de média. Tolima jogando em casa, é um jogo que tende a ser complicado para os dois lados. Podemos arriscar no Quinones. Lembrando que são muitos jogos, muitos times. Você tem que arriscar, tem que montar uma estratégia em cima do que os jogos podem oferecer. Treinador. Podemos apostar em quem? Paulo Souza. Vamos de Paulo Souza, então. Meio campo. Dúvida, aí tem muitos jogadores como dúvida que podem entrar, isso é bom pensar, jogadores que podem entrar e melhorar um time, por exemplo. Temos no próprio Corinthians, com uma média boa de quase 5 pontos, o Gustavo Mantuan. Temos Alejandro Chumacero, do Always Red, que pode pontuar bem. Do Sporting Cristal, Christopher Gonzalez. Pensando nessa estratégia de você ganhar, de poder, de repente, ter uma substituição. Vamos de Mantuan, Vini, que pode entrar no jogo, pode pontuar bem? Prefiro o William. Se é para botar alguém do Corinthians, eu colocaria o William. Não, que está como dúvida. Porque aí a gente ganha a possibilidade de troca. Ok. Ou a gente pode arriscar um jogador do Sporting Cristal que joga em casa, ou do Always Red, o Chumacero do Always Red. O Chumacero é um jogador interessante. Foi bem nos 2 jogos em casa. A gente pode colocá-lo como titular, mas ele está nesse momento como dúvida, lembrando que o que vale é quando você vai salvar o time, o status daquele momento.
O William eu também colocaria, mas lembrando que é aquilo que a gente estava falando, né? Na rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro aconteceu a mesma coisa. O William foi muito bem, mas para as regras do jogo acabou pontuando pouco. Isso é importante levar em consideração. Sobre jogadores com médias altas, aí, pensando no que podem ser os jogos, né? Temos o Aquino do Cerro, que joga fora, tem quase 6 pontos de média. Vamos ver aqui um jogador que também parece interessante. Tem o Carrizo do Peñarol, quase 5 de média. Kevin Velasco. Kevin Velasco é do Cali, tem quase 10 de média. Vale lembrar média alta. Média alta pode ser um jogo que tende a ser pegado, né? No que você apostaria aí para outros 3 meias? Lembrando que um é reserva que pode entrar. Tem Arrascaeta, Everton Ribeiro. Arrascaeta é um cara que eu acho interessante. Nós poderíamos aqui de Arrascaeta, podemos ir de Maicon, do Corinthians, e aí no meio, um reserva que possa entrar, a gente pode... O Sornosa é muito interessante, um jogador que costuma dar assistência, fazer gols. Bate escanteio, bate falta. O Independente, ele tem quase 13 de média, lembrando que o Independente Del Valle joga em casa como joga fora, então isso também ajuda bastante. No ataque, a gente pode fazer dessa mesma forma esse jogo, pensando em troca, né? Já que o jogador, lembrando que vale, é como quando você salva, como quando está como dúvida. Roger Guedes ele está como dúvida, porque dificilmente a escalação sai muito cedo, né, Vini? O Vitor Pereira costuma soltar relacionados mais em cima, né? Tem o John Velasco. Relacionado já tá, porque é quem foi viajar. A escalação, né? Quem a escalação são memórias do jogo. O John Vasquez tem quase 5 pontos de média do Cali, pode um jogador que mesmo que não faça gol, pode pontuar bem. Isso dentre os que estão como dúvida, né? Pensando nisso, tem o Ione Gonzalez também, ex-Corinthians. Esse não é nada confiável. Vai fazer 5 gols só porque ele não é confiável. Isso é um ponto importante, né? O Peñarol precisando ganhar, pode haver mudanças, tira um meia, põe um atacante, pode ser interessante. E aí a gente pode apostar em... Aí temos aí com médias boas aí, Gabriel, Bruno Henrique, o Plata do Tolima, Fertoli também do Talheres, que joga contra o Flamengo. Lembrando que o Flamengo tem tomado gols. Tem o Lucas Beltrán, da equipe do Colón, Fernando Romero do Cerro, também com boa média. O Arce do Always Red. Eu iria, Vini, o que você acha? Marcos Riquelme do Always Red, pelo jogo que é. O argentino que vem fazendo gols, tem média de mais de 6 pontos. Poderíamos apostar no Marcos Riquelme. E aí o Bruno Henrique, né, faz essa trinca do jogador do Peñarol, do Always Red do Flamengo. E aí no banco, podendo ter a troca. Vamos de Gabigol? Gabigol é uma boa aposta. Vamos de Gabigol. Eu postei na última semana no recalde do Olímpia, não deu nada. E aí ficou a nossa escalação no 4-3-3, com no banco o zagueiro Quinones, Fagner na lateral, Sornosa no meio, Gabriel no ataque. Time titular com Cássio, o treinador é o Paulo Souza. Aí temos Juan Ramos do Peñarol, Facundo Garcés do Colón, João Vitor do Corinthians, Ivan Torres na outra lateral do Olímpia, Alejandro Chumacero no meio, que pode vir a ser substituído, né? Se ele não começar jogando, não deve começar jogando. Arrascaeta e Maicon, lá na frente o Inácio La Quintana do Peñarol, Marcos Riquelme do Always Red e Bruno Henrique do Flamengo. É isso, né, Vini? É isso. É isso. 7 jogos de Libertadores, não é uma rodada fácil, não é uma rodada simples, mas temos boas dicas aí, temos um caminho, pelo menos, para seguir, pode dar muito certo. Então é isso, Vini.
Muito obrigado por assistir. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, curta, ative o sininho e fiquem ligados, né? Fique ligado você, nossa amiga, nosso amigo, para os próximos vídeos sobre futebol e pitacos. Tá legal? Obrigado, Vini. Valeu, Bruninho. Grande abraço. Até a próxima.